Olá, paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha no nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Estamos aqui com a graça do nosso Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, para compartilhar da palavra de Deus e aprender um pouco mais. Estamos falando sobre vencendo as tentações que nos impedem de dar frutos, de frutificar. E elas são muito nocivas, elas chegam sem você perceber. E se você não estiver vigilante, você vai ser uma árvore infrutífera no reino de Deus. E toda árvore que não dá fruto, o Senhor corta, arranca, joga fora para ser queimada pelo fogo. E Deus não deseja isso para você, não. Deus deseja que você seja uma árvore que dê muitos frutos e frutos que permaneçam, frutos de qualidade. Amém, querido? Você que é membro do canal, deixe seu like, compartilhe a nossa mensagem, envie para os grupos de WhatsApp. Amém, querido? É bom fazer parte desse momento onde nós estamos falando da palavra de Deus. Muito mais do que falar da palavra de Deus, a gente tem que viver a palavra de Deus, né? É de fundamental importância, né? O diabo ele não tem medo quando você lê a Bíblia, o diabo ele tem medo quando você pratica a palavra. Então é necessário a gente entender algumas verdades e colocar em prática. Você que não é membro do canal, você é convidado a fazer parte do nosso canal. Amém, querido? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, a minha vida. Eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor, meu Deus, meu Pai, no nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Vai de encontro a cada irmão, a cada irmã, Senhor, meu Deus, e fala no mais íntimo e no mais profundo de cada coração. Senhor, que a Tua voz seja ouvida nessa hora, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar nesse nosso devocional diário o coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A paz do Senhor Jesus, vamos lá. Ontem eu falei, né? Estamos falando uma semana toda sobre tentações que nos impedem de dar frutos. Falamos sobre independência, o exemplo de Adão e Eva, no jardim do Éden, que por causa da desobediência deles veio o pecado. A independência, ela traz a desobediência, a concupiscência da carne. E isso vai gerar a morte. E hoje vamos estar falando sobre a necessidade da carne, a soberba da vida. A sua carne, ela tem necessidade do pecado. É por isso que você precisa alimentar a sua natureza espiritual. Como você vai alimentar a sua natureza espiritual? É através da oração, é através da leitura da palavra de Deus, é através da comunhão com a igreja. Você sozinho, querido, por si só, você não vai conseguir desenvolver essa prática, você precisa de ajuda. Nós vamos precisar andar em unidade. Muito melhor é andar dois do que andar um sozinho, porque onde tiver dois, quando um estiver fraco, o outro ajuda a levantar. Provérbios, Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 ao 12 fala sobre isso. E eu queria falar sobre essa necessidade que a carne tem. A carne ela tem necessidade do pecado. E se você não alimenta o teu espírito, a tua carne vai bradar dentro de você. Paulo vai falar de uma luta que todo cristão tem. Lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer sobre isso. A carne ela milita contra o espírito milita contra a carne. É uma briga constante. Por quê? Porque a carne ela não quer morrer. A necessidade da carne é satisfazer os seus desejos. Então, essa necessidade, se ela não for satisfeita pela tua carne, ela não vai sossegar. É por isso que a natureza que você mais alimenta é a natureza que mais vai sobressair na sua vida. Se você alimenta mais a tua carne, é a tua carne que vai gritar mais alto. Por isso que a gente vê a dificuldade de muitas pessoas para ler a Bíblia. Dificuldade para ter uma vida de oração, porque a carne não deseja isso. O desejo da carne é ter prazer, o pecado, né? O que alimenta a carne é isso, é o prazer, o desejo. E quando a carne ela não é, satisfeita com isso, com esses aspectos, nós vamos ver a dificuldade que é permanecer firme na presença de Deus, alimentando só a carne e não o espírito. E o espírito ele precisa ser alimentado todos os dias. Esse é o nosso grande desafio, alimentar o nosso espírito. A gente vai ver algumas cenas da palavra de Deus, lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ver o grande homem de Deus chamado Davi, que por um descuido
Numa falta de vigilância, ele deixou a carne dele falar mais alto. E através do pecado de Davi, nós vamos ver as grandes consequências. Segundo Samuel, capítulo 11, fala que Davi ele estava no tempo dos reis irem para a guerra. Estava lá no seu palácio. E do seu palácio ele viu, né, a casa onde estava uma mulher chamada Betseba, uma mulher muito linda, mas era casada. Ele viu aquela mulher e desejou aquela mulher. A carne de Davi desejou a Betseba. O desejo falou mais alto e Davi, ele ficou cego. E a partir daí ele cometeu um adultério. Ele se deitou com Betseba. Ele, infelizmente, ele acreditou que talvez por ser um grande rei, um grande estrategista, um cara que sempre dependia de Deus, que sempre venceu guerra, que ele estava num lugar de segurança e não estava. Precisamos vigiar acerca disso. Não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você está na igreja todos os dias, não é porque você sobe o monte, desce o monte, não é porque você está envolvido todos os dias com as práticas espirituais que você vai deixar de vigiar, você vai ser negligente na sua vigilância. Grandes homens de Deus têm caído justamente por falta da vigilância. E Davi ele não vigiou. No tempo dos reis irem para a guerra, ele ficou em casa, ele deu vazão à carne e ele caiu. E o pecado de Davi trouxe grandes consequências para a família de Davi. Nós vamos ver ao longo da história que na casa de Davi, depois do pecado dele, abriu-se uma brecha muito grande onde o inimigo entrou, trazendo assassinato, trazendo, dentro da casa de Davi, práticas malignas, até mesmo de incesto. Então você vai ver a consequência do pecado da carne. A necessidade, ela passa a estar acima do propósito de Deus, cega. E a partir do momento como ele fica cego, ele não mede as consequências do seu pecado. Jesus no Getsêmani, ele teve a oportunidade de sair do propósito, mas ele preferiu arcar com as consequências. Mateus 26, 36, 46 diz que Jesus ele estava num momento muito angustiante, de uma decisão muito grande a ser tomada, de ir ou não para a cruz. Jesus estava convicto que aquela decisão era a decisão mais correta, mas mesmo assim ele vai orar. E a palavra de Deus diz que Jesus ele chega para o Senhor e vai dizer: Pai, Senhor, ainda que a minha carne grite alto, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Jesus, ele orou para que Deus fizesse a vontade dele e Deus fez a vontade dele. Sabe, quando nós obedecemos a Deus, estamos caminhando no propósito, ainda que são decisões que vão custar alguma coisa. Jesus ele teve que passar pela cruz, ele teve que passar pela toda a humilhação da cruz, mas depois ele recebeu uma grande vitória. O que acontece com a necessidade da carne, com a soberba dos olhos? Isso atrai o espírito de luxúria, o espírito de promiscuidade. A nossa carne quer falar mais alto dentro de nós, e quando nós damos vazão a ela, nós acabamos entrando por um caminho que vai chamando outro caminho, de abismo e de profundo distanciamento de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 4 que Jesus ele foi levado ao Espírito para ser tentado no deserto. E uma das tentações de Satanás foi justamente mexer com a necessidade da carne. Porque depois de 40 dias jejuando, Jesus ele sentiu fome. E a primeira tentação do diabo se você tem fome, se você é filho de Deus, como você diz que manda que essas pedras tornem-se em pães. Porém, respondendo Jesus, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 3 e 4, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é necessário eu e você entendermos uma realidade na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso viver diário. Precisamos viver cada dia mais buscando as coisas que são do alto, porque a carne quer gritar dentro de nós. Uma das coisas que querem tirar você da presença é justamente isso, a satisfação do desejo carnal. Precisamos matar a carne. Como nós matamos a carne, pastor? Alimentando o espírito. Você está matando a sua carne todos os dias. Vigilância, prudência. E nós precisamos viver mediante a esses aspectos.
para que possamos ser árvores que deem frutos. Amém, querido? Vamos orar, vamos falar com Deus, que Deus ele nos livre, sabe, nos dê força para vencer essas necessidades que a nossa carne tem, a nossa natureza decaída ela tem. Busque alimentar o teu espírito e não satisfazer os desejos da tua carne. Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada pessoa que nos acompanha pelo nosso canal. E eu peço ao teu Espírito Santo que venha de encontro a cada pessoa que está passando uma luta devido à necessidade da carne, Pai. Nós temos essa necessidade de satisfazer os desejos da carne, mas que o teu Espírito venha bradar mais alto dentro de nós. Que o Senhor venha, Senhor, através do teu Espírito Santo, nos levar cada dia mais a buscar as coisas que são do alto, não as coisas que são dessa terra. Paulo vai dizer, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo este fazendo. Pai, nos livre, Senhor, meu Deus e meu Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, livra dos desejos carnais e nos leva a buscar as coisas do Teu Espírito, como homens e mulheres espirituais. É a minha oração nessa hora, consagrando esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida irmã. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia e que você possa, no dia de hoje, alimentar o teu espírito com as coisas que são de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e guardar os teus caminhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça dia após dia. Amém? Que a paz seja contigo, em nome de Jesus.